Hoje vamos falar um pouco sobre ionômero de vidro, né? Foi desenvolvido por Wilson e Kent no final dos anos 69, 68, né? No início da década de 70. Esse material teve sua origem do cimento de silicato de vidro com o cimento de policarboxilato. Na verdade, o cimento de silicato, esses dois cimentos acho que não temos mais hoje no mercado, vocês provavelmente nem conhecem, mas a principal característica do cimento de silicato era a liberação de flúor, né? Enquanto que o cimento de policarboxilato tinha propriedades de adesão à estrutura dental. Então a ideia foi unir esses dois materiais, conseguindo propriedades anticariogênicas, né? Que seria em relação ao flúor, né? Que o cimento de silicato liberava, com propriedades adesivas, como tinha o policarboxilato. Esse material ele se apresenta até hoje, normalmente, em forma de pó e de líquido, né? No pó apresenta uma característica do cimento de silicato, então ele apresenta sílica, alumina, fluoreto de cálcio, fluoreto de alumínio, enquanto que o líquido já apresentam ácidos orgânicos, né, como ácido poliacrílico, ácido tânico, ácido tartárico, que são elementos semelhantes ao líquido do ácido poliacrílico. A importância dessa adesão que esse material tem na estrutura dental, hoje, devido a gente ter sistemas adesivos mais evoluídos e tudo mais, talvez não seja tão importante, não seja tão evidente. Mas se formos pensar nos anos 70, nossos sistemas adesivos estavam começando a se engatinhar, ou às vezes nem existia ainda. Então, realmente, a importância de um material que apresenta adesão à estrutura dental, apresenta uma estética e ainda propriedades anticariogênicas, realmente foi um marco, foi algo bastante interessante. Né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, da Shofu. Eles vinham com conjuntos apresenta escalas de cores, você consegue uma certa estética com esse material. Ela é pobre se a gente for comparar em relação aos sistemas resinosos, as resinas compostas que nós temos hoje. Mas é um material que apresentava ou apresenta um bom grau de estética com as propriedades que nós classificamos esses materiais em dois tipos principais, que seriam os ionômeros de vidros convencionais, que são os materiais que apresentam uma reação química, apenas química, e um outro grupo que são os híbridos, né, que foram modificados por resina. Né? Ao longo da evolução desse grupo de materiais, lá pelos final dos anos 80, no início dos 90, começou-se a incorporar resina composta nos ionômeros de vidro para tentar melhorar suas propriedades. Então, começaram-se a ter, além dos ionômeros convencionais, apenas com reação de presa, né, reação de presa química, os ionômeros híbridos, que apresentaram incorporação de resina composta na sua composição. Os convencionais, eles se apresentam numa forma de pó e líquido, vocês vão ver até que mesmo os híbridos, uma boa parte é essa forma de apresentação, né? Mas os convencionais, eles são também conhecidos de ionômeros químicos, eles se apresentam em forma de pó e líquido, e a reação ácido-básica é a forma de reação que existe entre o pó e o líquido, né? Mistura-se o pó e o líquido, e aí ocorre uma reação de ácido-base. Mais tarde, lá para o final dos anos 80, início dos anos 90, foram incorporadas resinas compostas nos ionômeros de vidro. A ideia, nesse sentido, foi de melhorar suas propriedades estéticas e mecânicas. Né? E quando foi feito isso, teve que se manter a reação química do ionômero de vidro, afinal é uma das características desse material, e é importante para caracterizar esse material como ionomérico, é essa reação química, aquela reação ácido-básica, que é onde vai haver a liberação de flúor, né? E por ter sido incorporado a resina composta,
foram incorporados fotoiniciadores e também tem uma reação física. Então, são materiais que apresentam reação dual, né? E a sua forma de apresentação é em pó e líquido, em boa parte deles, mas também encontramos materiais em forma de pasta, né? Como uma resina. Aqui nós temos um dos primeiros exemplos, o Vitremélia 3M, é um agente cimentante, mas é um híbrido, ele é híbrido, então ele vai ter reação química e reação de fotoativação, a parte da. Então, nós temos dois grupos, né, desse material, dos ionômeros de vidro, que são os convencionais e os híbridos. E aqui, nesse slide, vocês têm alguns nomes comerciais, como exemplo desses dois grupos, tanto convencionais como os híbridos. Quanto à indicação, classifica-se também os ionômeros de vidro como materiais ionoméricos tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 são materiais indicados para cimentação. O tipo 2 são indicados para restauração e o tipo 3 para forramento e selante. Há autores que classificam também esse tipo 3, subdivide-se em 3 e 4, mas não vamos entrar nesse mérito. O que mais muda entre esses três grupos é o tamanho das partículas, as características estéticas, o filme que é formado, né? Então, são características que diferenciam esses três tipos de ionômeros, fazendo com que ele seja mais adequado à cimentação, que ele seja mais indicado para uma restauração ou para um forramento, ou até como selante de fósforas e fissuras. Aqui nós vemos algumas marcas comerciais que nós temos no mercado. Temos várias e tantas outras. E a apresentação comercial, como já falei um pouco atrás, né? Geralmente é em forma de pó e líquido. Esse pó líquido ele pode estar em cápsulas pré-dosadas, né? Quando se fala em cápsulas pré-dosadas, na verdade, aqui dentro dessa cápsula pré-dosada existe o pó e o líquido separado por uma membrana que vai ser rompida na hora da sua mistura. Temos em pasta, né? Que geralmente são os híbridos, né? Nós temos os híbridos em pasta, e até em unidoses. As principais propriedades dos cimentos ionoméricos seriam a liberação de flúor, a sua biocompatibilidade, a adesão dental e o seu coeficiente de expansão térmica. A mais importante, ou a mais, não sei se chega a ser mais importante, mas a que é mais acentuada quando se fala desse material, é a sua liberação de flúor. E realmente, se a gente for ver o arsenal que nós temos de material hoje, quando você pensa numa necessidade de uso de um material com propriedade anticariogênica, quais seriam? Seria um paciente com alto índice de cárie, um paciente, às vezes, pediátrico, né, uma pediatria, um paciente idoso. A liberação de flúor é muito importante no sentido de preservar a saúde bucal, ou diminuir a incidência de cárie, e às vezes para melhorar a sensibilidade também, é um material que se usa muito por causa do flúor, então em pacientes idosos é bem interessante. Essa liberação de flúor ela se dá devido à reação química, aquela reação que a gente já falou, né? Quando o pó é atacado pelo líquido, há uma série de reações no seu interior e começa a ser liberado o flúor. Essa liberação de flúor ela é bastante acentuada nas primeiras horas, nos primeiros dias, né? Primeiro, segundo dias, depois ela vai diminuindo gradativamente, né? Mas ela não fica zerada. Na verdade, esse material ele apresenta uma outra propriedade em relação à sua liberação de flúor, que é de se recarregar. Ou seja, ao longo do tempo, você colocou uma restauração, restaurou um elemento dental com ionômero de vidro, vai haver uma grande liberação de flúor, ela vai ser diminuída ao longo do tempo, mas conforme você usa produtos com flúor, escovação, com creme dental com flúor, água fluoretada, esse material ele consegue captar, se recarregar com o flúor e liberar lentamente depois. Então, são materiais que viram como se fosse uma bomba de flúor. O flúor ele entra em contato com o flúor da saliva, ele recolhe esse flúor no seu interior e volta a liberá-lo lentamente. É uma propriedade muito interessante e em relação a materiais
anticariogênicos é o melhor, talvez até um único grupo com materiais com essa propriedade, né? A sua biocompatibilidade é bastante interessante, tanto que, quando se fala hoje em proteção de complexo dentina pulpar, o ionômero é um dos materiais que nós costumamos usar no dia a dia. Se você for ver a reação dele, se você for ver esse material quando ele é misturado, ele vai ter um pH ácido, semelhante a um fosfato de zinco, por exemplo. Mas o que diferencia em relação à sua compatibilidade ou não com a polpa é o fato de que, apesar do pH ácido, os seus ácidos, as moléculas do seu ácido são grandes, né? E elas não têm aquela passagem, aquela permeabilidade através dos túbulos dentinários para alcançar a polpa e irritá-la, agredi-la. Então é um material considerado biocompatível. É lógico, é claro que, apesar dessa permeabilidade através dos túbulos dentinários não ser tão intensa, sempre que a gente vai associar esse material na proteção do complexo dentino à polpa, em cavidades muito profundas, quando se chega-se a menos de meio milímetro da polpa, a gente coloca um material à base de hidróxido de cálcio para isolar, ok? Mas é um material considerado biocompatível. A sua adesão é uma das propriedades que vieram do cimento policarboxilato, ele apresenta adesão tanto em esmalte quanto em dentina, como todo sistema de adesão, o esmalte, a adesão é maior do que em nível de dentina. Então é um material que, quando a gente vai trabalhar hoje em odontologia adesiva, tem que fazer uma proteção de um elemento dental, ele é de escolha por conta disso. É um material que permite a gente ter uma adesão à estrutura dental, né? E depois esse material ele consegue também ter uma adesão à resina. Isso a gente pode falar, ou vai falar talvez em aulas mais adiante, sobre usando como base. Hoje, você fala em adesão desse material, a importância que ele tem hoje na nossa clínica não é tão grande quanto quando foi desenvolvido nos anos 70. Naquela altura, nós não tínhamos sistemas adesivos. Então, era um material com uma propriedade muito interessante. Hoje, quando a gente fala em adesividade, claro que nós temos sistemas mais interessantes. E o seu coeficiente de expansão térmica é bastante favorável. Se for ver na média, é um material que apresenta expansão semelhante à estrutura dental, de uma forma geral. Isso significa o quê? Que esse material ele expande, você toma um alimento quente, ele expande, você toma algo gelado, ele contrai, de forma similar ao dente. São materiais, né, que têm o ionômero dividido como material restaurador, por exemplo, ele tem propriedades interessantes, apesar que no dia a dia a gente usa ele com algumas limitações, como todo material tem seu limite. Mas ele tem uma boa resistência à compressão e à tração, é um material que tem uma estética agradável, um grau de solubilidade baixo. Então, eu não diria que esse material, hoje, ele é indicado para fazer restaurações, digamos, finais, né? Ou definitivas, como se costumava falar antes, como se costumava falar antes. Mas são materiais que, por um transitório, às vezes para ficar uns 2 até 3 anos numa cavidade oral, em função ela funciona bem. Então, aqui só vamos citar as principais indicações que temos dos cimentos ionoméricos no nosso dia a dia clínico. Eles são materiais que podem ser usados tanto em cimentações de peças, né, peças metálicas em especial, restaurações, desde restaurações temporárias até umas restaurações finais, digamos assim, dependendo do paciente e o caso clínico. Ele pode ser usado como selante, aqui cabe até um parênteses, né? Esse selante, às vezes, a gente comenta que é mais seriam lesões iniciais, muito pequenas, mas é algo para ser discutido, até como nesse sentido, para restaurações minimamente invasivas em ART, técnica de ART, ele é muito interessante. Bases para restaurações é o que a gente mais usa hoje, clinicamente falando, tanto de bases para amálgama, para restaurações em resina composta, bases até para preparos em coroas que vai fazer, ele sempre vai servir, presta muito bem para base de restaurações, sejam diretas ou indiretas. E como desensibilizante dentinário, tem várias técnicas para desensibilização dentinária, mas algumas que hoje talvez a gente use até um pouco menos, mas é um bom material para ser usado em casos de sensibilidade dentinária.